do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, o presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo a ditadura. Negando a licença para processar o deputado Márcio Moreira. As armas necessárias para que Vossa Excelência possa combater a desordem e a contra-justiça. Contra a autorização para processar Márcio Moreira. Fica suspensa a garantia de habeas corpus. Alguns dos mais importantes momentos da vida política brasileira aconteceram neste plenário. E justamente por isso, a preocupação com a memória política do país é muito grande na Câmara dos Deputados. Desde 1826, quando foi a sua primeira sessão legislativa no Império, ela sempre teve o cuidado de guardar toda a sua história. Então há um grande registro de todo o trabalho da casa. E hoje nós temos o grande recurso da TV Câmara, que ali nós temos a imagem associada à parte sonora. Essa regra tem uma exceção. O dia 12 de dezembro de 1968 quase foi apagado da história. Eu estava escrevendo o livro e precisava de ter as notas taquigráficas para publicá-las no livro. E foi quando eu cheguei no arquivo e eles me falaram que não estava. A dona Nilza falou que não estava. Fui ao Ministério da Justiça. Não estava. Fui à imprensa oficial, não estava. Então é como se essa sessão não existisse. O fato é que nós tínhamos o documento, que não foi publicado à época, e que dentro de um determinado período, muito estranhamente, ele ficou fora, não é? Porque nós desconhecíamos, inclusive, a existência desse documento no arquivo, e foi a grande surpresa quando a Ana Lúcia nos devolveu no início desse ano. Eu fiquei essas notas taquigráficas de 82 até este ano. Por quê? Porque eu tinha tanto medo que alguém... Enquanto existia o ditador no país, vivo, eu não entregaria. É um documento extraordinário, um documento que chama a atenção de todos aqueles que se preocupam com os destinos do país, especialmente para aqueles que sabem, não é, que aqui no nosso país o ciclo histórico constitucional desde 1889, é mais ou menos assim, você tem 20, 30 anos de democracia, participação e 20, 30 anos de autoritarismo, né? Então, na medida que você divulga esse documento, e este documentário ajudará muito este fato, você está pregando a necessidade de que, a partir de agora, que nós vivemos um sistema participativo, um sistema democrático, não haja mais nenhuma espécie de recuo. Ao contrário, o que nós temos é de avançar. Estas cópias de páginas datilografadas, difíceis de ler, registram uma sessão que jamais será esquecida. Naquele dia e, sobretudo, vendo-se a história do Congresso naqueles anos, esse foi um momento alto da vida do Congresso Nacional. Eu acho que aquele foi um instante de afirmação positiva do Congresso, muito significativo. Em 12 de dezembro em 68, como em muitos outros lugares, na França, nos Estados Unidos, no México, foi o fim dessa esperança liberal de convivência dentro de tradições democráticas. Declaro empossado na presidência da República. Pouco depois de tomar o poder, os militares editaram um ato institucional sem número. Ele suspendia as garantias constitucionais e caçava os direitos políticos de centenas de dirigentes, lideranças sindicais, intelectuais e jornalistas. Muitos foram presos. 4 anos e 3 atos mais tarde, a oposição ao regime militar tomava conta das ruas, palcos e tribunas. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. A escalada dos protestos e da repressão teve um dos seus picos no dia 30 de agosto de 68. Um carro de polícia foi queimado pelos estudantes e, minutos mais tarde, as tropas que já cercavam a Universidade de Brasília tomaram o campus. Estava já um pouco no empurra-empurra ali, e a gente se aproximou desses deputados e eu não sei como, de repente, nós estávamos levando cacetada, né? Eram dezenas de soldados com cacetete batendo. A invasão da Universidade de Brasília repercutiu imediatamente aqui no plenário da Câmara dos Deputados. No próprio dia 30 de agosto, diversos parlamentares condenaram a ação dos militares e responsabilizaram o presidente da República pela violência. 3 dias mais tarde, no pequeno expediente, normalmente pouco frequentado, alguns deputados voltaram ao tema. Discurso de 5 minutos, baseado na história da Lisistrata,
que é uma peça sobre as mulheres de Atenas que se recusam a se encontrar com os maridos enquanto eles não voltassem e lutassem contra a Esparta. Me deu a ideia de fazer essa provocação, digamos. Mas uma coisa sem consequência, sem importância. Foi tudo encadeado, talvez até com meses de antecedência. Faltava a gota d'água, que foi o discurso do Marcito. Esse discurso, os ministros militares diante dele, em primeiro lugar, fazem distribuir esse discurso por todos os quartéis do Brasil, em 48 horas. Os militares reagiram ao apelo que o Márcio tinha feito e resolveram pedir licença à Câmara para processar o deputado. Ordem do dia, votação número 1 da pauta. Votação em discussão única do projeto de resolução número 82 de 1968, que concede licença para processar o senhor deputado Márcio Moreira Alves. A arena tinha 2/3. Então as pessoas que chegavam ao presidente informavam-lhe que ia ser fácil. Aliás, fácil não diríamos, que seria garantido que a Câmara aceitaria a concessão para o processo. Nesse instante, ou você aceitava aquele tipo de coisa, ou você votava contra, envolvendo isso os riscos que envolvesse. Foi o que aconteceu. Nós achávamos que o governo ganharia, que a licença seria concedida. Isso mudou na última hora, viu? Concedo a palavra ao deputado Garcia Neto. Eu peço desculpas aos meus correligionários e ao meu líder por usar esta tribuna. É essa sessão da Câmara que negou o pedido de licença para processar Márcio Moreira Alves, que a TV Cultura e a TV Câmara reconstituíram com base nas notas taquigráficas finalmente encontradas. Uma grande equipe foi mobilizada para transformar o dia que não existiu num documentário. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. A questão é que o Exército não terá condições de resguardar a segurança nacional quando atentam contra ela, usando a tribuna da Câmara, os deputados que nem ao menos se consentem que sejam julgados. Presidente da República, que realmente, com esse ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Agência Nacional, comandando uma rede de rádio e televisão em todo o país, transmite neste momento do Palácio Laranjeiras para fazer um importante comunicado. Com os senhores, o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, senhor Antônio da Gama e Silva. E é assim que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional. Este ato institucional dá ao Governo da República os meios necessários e os instrumentos legais adequados para, assegurando a ordem e a tranquilidade, realizar os propósitos e os fins da Revolução de Março de 1964.